Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas, estamos de volta. Eu sou o professor Luiz Cláudio Palermo. Estamos de volta com um slide sobre o texto do Stuart Hall. Estamos aqui para, precisamente, colocar na sala 9, ensino de geografia e ensino de história. Então, vou dar continuidade ao texto do Stuart Hall. Estamos na segunda parte da aula 3, do texto do Stuart Hall. Paramos antes na parte 2 dos nossos slides. Agora estamos indo para a terceira parte do slide. A linha do argumento do autor. A cultura nacional funciona como um sistema de representação. E é dentro desse sistema de representação que as identidades vão ser colocadas em jogo. Ou seja, dentro desse sistema de representação, a cultura nacional, que as identidades vão ser vividas, vão ser colocadas em jogo pelos sujeitos. Vamos ao primeiro ponto aí dessa parte 3, da linha de argumento da autora. Como um sistema de representação, a cultura nacional visa enfatizar a ideia de uma identidade única como senso de pertencimento. Então, todas ou quase todas as culturas nacionais, esse é o argumento do Hall, se colocam como existindo apenas dentro dela uma identidade única. Logo, uma pergunta retórica que ajudaria a entender o que é ser brasileiro. Dá uma impressão de que ser brasileiro é algo que comporta uma identidade única. E a gente sabe que a complexidade é muito grande dentro das culturas nacionais. E é esse o convite que a gente está fazendo para que vocês venham com a gente problematizar essas questões. Próximo slide sobre a linha de argumento do autor. Algumas estratégias representacionais que são usadas para a construção de uma ideia de pertencimento a partir da cultura nacional. Então agora nós vamos ver alguma dessas estratégias de representação que tentam levar a uma noção de identidade como única, conforme colocado anteriormente. Sabemos que a cultura nacional não pode ser unificada, aqui não existe uma identidade nacional. Mas existe, conforme o Hall, um conjunto de estratégias que levam a gente a ter uma noção de que há uma cultura nacional unificada e que há uma identidade única. E é isso que ele vai colocar como problemas agora, tá? Não precisamente como algo assertivo, como problemas. A narrativa, uma dessas estratégias, tá? Ele está colocando aqui as estratégias representacionais, é o que a gente vai ver agora, que levam a ideia de cultura nacional como única. Uma dessas estratégias que visam tornar a cultura nacional unificada é a narrativa que constrói a ideia de nação. Vimos isso muito bem no módulo 1 com a professora Verena e o autor Hobsbawm. E agora nós estamos retomando aqui a ideia, conforme Hobsbawm, uma narrativa baseada numa história comum. B. Há a construção baseada nos mitos de origem. Vimos também, junto com a professora Verena, a ideia de mitos de origem no quadro da primeira missa no Brasil. A professora argumentou muito brilhantemente o quanto aquela construção não era precisamente a respeito, não retratava fielmente a nosso mito de fundação, não retratava fielmente a chegada dos portugueses, mas era uma construção feita a partir do século XIX, um século em que a ideia de cultura nacional se colocou de forma muito forte. Então, lembramos a aula que a professora falou aqui da primeira missa, estou dando continuidade. Então, as duas primeiras estratégias. A narrativa que constrói uma nação e as narrativas ou as propostas de criação de mitos de origem para uma nação. Notem, importante ressaltar, tanto a narrativa que constrói uma nação quanto a ideia de mito de origem estão dentro de uma perspectiva que visa representar a cultura nacional como unificada. Reitero, sabemos que essa não é a perspectiva que se coloca das culturas nacionais, das culturas de territórios nacionais no século XIX, até hoje. C. Uma narrativa que constitui o que Hobsbawm chama de invenção das tradições. Tá?
no século XIX. Tradições que são inventadas como forma de tentar mostrar um sentimento de vida comum, de passado comum. Tá? Aqui uma articulação com o texto do Pollack, que está na observação. Percebam aí, conforme Pollack, no texto sobre sobre memória e identidade social, há, neste caso, a valorização de um traço ou de alguns traços considerados cruciais para a memória nacional. A ideia de invenção de tradições. Isso foi muito forte no século XIX. Tá? A primeira missa pode ser uma ideia relacionada a essas invenções, mas é mais fortemente outras invenções, como o hino nacional, acho que é mais pertinente. Este exemplo do hino nacional é a invenção de uma tradição que no século XIX visa colocar a cultura nacional sobre uma determinada chave de brasilidade. E sabemos que muitas há um sentido de representação no hino em diversas tradições inventadas que não contemplaram de forma substancial nossa formação complexa. Um exemplo é nosso passado indígena e nossa matriz africana, dois povos complexos, mas que foram também protagonistas na formação do Brasil e da cultura nacional, diga-se de passagem. A tentativa nessas narrativas, nessas estratégias representacionais, o Stuart Hall vai dizer que há uma tentativa de valorização de uma ideia de povo original e puro. Na Europa isso se colocou de forma mais evidente. Ele é um jamaicano que trabalhou na Inglaterra, então ele está discutindo fortemente a ideia de inglesidade, o Stuart Hall, no caso. Ele está discutindo fortemente a ideia de inglesidade. É uma palavra que ele criou para discutir as questões da cultura nacional, e ele está dizendo inglesidade no sentido do que é ser inglês. Houve uma tentativa na Inglaterra de congregar invenções e uma ideia de invenção de nação e uma ideia de povo inglês puro, quando na verdade ele coloca os diversos grupos étnicos que formaram essa ideia de inglesidade, mas que não estavam contemplados na cultura nacional. Essas são as problematizações do autor para refletir acerca de uma ideia de cultura nacional unificada. Parte 4. Crítica do autor às identidades nacionais. Então, as identidades nacionais não são realmente unificadas. Essa é a proposta do Hall, gente. Isso é importante deixar claro para vocês. Ele vai dizer que essa ideia de unidade está fundada numa determinada representação. Por exemplo, no Brasil, uma representação do que é a cultura nacional. E uma representação muito mais fortemente eurocêntrica do que uma representação que pense ou que incorpore a diversidade na formação do Brasil. Segundo ponto, a cultura nacional, como um sistema de representação de uma identidade nacional, corresponde a uma estrutura de poder. É outro elemento forte no texto do Hall. Ele vai dizer que, por exemplo, no Brasil, ao tomarmos como referência, no caso, o ensino de história, por exemplo, como a Europa como referência no ensino eurocêntrico, nós então estamos dentro de uma estrutura de poder, porque ao pensar o ensino, estamos governados muitas vezes por essa estrutura. Cabe-nos, como docentes, como professores, problematizar essa estrutura de poder de modo a que a gente tenha uma visão mais autônoma e uma perspectiva que dialogue mais com a realidade da escola e dos alunos com os quais trabalhamos. Terceiro ponto. O que as culturas nacionais fazem é costurar as diferenças e mostrá-las como unificadas, subordinando ou escondendo as diferenças. Esse é o movimento que ele vai dizer que acontece no século XIX. Há uma costura das diferenças. É isso que ele quer dizer que é a inglesidade. Costura essas diferenças e mostra a inglesidade como uma cultura nacional ou como uma perspectiva que representa o ser
inglês ou a pessoa ser inglesa. Ele vai dizer que dentro dela existem muitas diferenças que estão sendo costuradas e apresentadas como inglesidade, mas por trás dela tem um enorme panorama, um enorme caleidoscópio de culturas e de modos de vida que devem ser levados em conta. Tem mais uma citação do autor, mas para agilizar a nossa aula, estamos finalizando a aula 3. Vamos para a parte 5, que é uma interpretação minha resumida do debate, e a gente chega ao final da aula 3. Então, primeiro ponto dessa interpretação minha, precisamos, nós agora, nós alunos, professores e nós professores em formação, precisamos atentar para as diferenças como elemento importante para problematizar, perdoem-me o erro aqui, problematizar a cultura nacional, tá, gente? Então, vocês, professoras e professores, têm que pensar as diferenças, não podemos estar apenas na chave de uma cultura nacional unificada, porque isso nos leva ao que aprendemos com a Chimamanda Adichie, nos leva a pensar a história a partir de uma única perspectiva. Precisamos, então, problematizar a cultura nacional em sua riqueza e diversidade, e muitas vezes também em suas hierarquias. As diferenças não nos permitem pensar em questões, demandas e problemas que são colocados pela diversidade social e cultural. Segundo tópico, ao atentarmos para as diferenças, não devemos apenas indicá-las, gente. Isso é importantíssimo, celebrá-las como positivas ou compreendê-las como necessárias. Precisamos ir além e problematizá-las, tá? Dentro da base da construção das representações que estão escritas na dimensão do poder. Notem, gente, o mundo não é neutro, o mundo não nos chega de uma forma neutralizada, de uma forma simplificada. Portanto, temos que perceber e identificar as diferenças dentro de um sistema de relações de poder. Então, o convite que faço a vocês a partir do Stuart Hall é problematizar as culturas nacionais, não pelos que elas são, pelo que elas se colocam claramente, mas sim a partir de questões que estão escondidas, a partir das diferenças como algo crucial. Fechando, nesta aula 3, problematizamos o caráter unificado da identidade nacional, mostrando o quanto a diferença é algo que deve ser colocado em relevo por nós, gente. E sob uma perspectiva do poder, não podemos entender as sociedades como neutras. Na aula 4, que será a última aula do módulo 3, nós concentraremos nossas reflexões em discutir o quanto esses debates feitos até agora impactam no ensino. Agradeço demais a atenção de vocês. Afirmo e me deixo à disposição para responder dúvidas pelas mensagens e nos chats que ocorrem segundas e quintas. Muito obrigado, que continuemos tendo um bom módulo 3. Bons estudos a todos e todas vocês. Grande abraço!